Quando a gente fala sobre a questão da laicidade, então um dos conceitos mais básicos é essa ideia de que há uma separação entre igreja e Estado. Devemos deixar claro que esse conceito não pode ser pensado apenas como uma separação entre igreja e Estado, mas entre religião e Estado, porque essa relação não se dá somente entre igreja, mas também com a religião. Nesse sentido, o Estado não tem uma religião oficial. Quando o Estado não faz uma opção por uma religião oficial, podemos chamar, em princípio, de Estado laico. Outro ponto importante quando se pensa em laicidade é não só essa separação entre religião e Estado, mas que o próprio Estado se coloca de forma neutra em relação aos grupos religiosos. Isso é, o Estado não toma uma posição nem privilegia grupo nenhum. Ele não é um Estado ateu, ele não é um Estado contra a religião, mas ele é um Estado que reconhece a diversidade e a pluralidade religiosa existente no nosso país. O Estado não pode privilegiar um grupo em detrimento do outro, porque quando nós falamos em laicidade, como já foi dito anteriormente, o conceito de laicidade apenas como neutralidade do Estado ou separação do Estado em relação à religião, ela não é suficiente. É importante que o Estado haja sem privilegiar um grupo e também haja com igualdade. Os grupos tenham igualdade nessa relação com o Estado. Quando nós falamos sobre laicidade, partimos da ideia de que as decisões tomadas pelo Estado são decisões fundamentadas na soberania popular. São decisões tomadas pela vontade do povo, não mais uma vontade que está submissa às religiões ou os valores religiosos ou à vontade religiosa. A laicidade, pelo contrário, é uma garantia, porque é uma forma das religiões se protegerem contra a ação do Estado e uma forma também do Estado se proteger das religiões e suas intervenções na vida política. Um símbolo religioso, ele passa a ser visto, ele é entendido como um símbolo sagrado. E ele é sagrado, como dizia o Mircea Eliade, porque ele representa uma hierofania. O que é uma hierofania? É uma palavra grega para dizer que naquele símbolo há a presença, a manifestação do sagrado. Essa manifestação do sagrado faz com que a pessoa que entra em contato com esse símbolo, ela tenha uma experiência com algo transcendente. Nesse sentido, o símbolo ele não é neutro. O símbolo ele expressa uma relação de poder na sociedade, porque os grupos, quando colocam um símbolo em determinado lugar, às vezes ele quer marcar um espaço. Então, é comum, por exemplo, a gente encontrar em um determinado lugar uma praça com um símbolo de Iemanjá e mais na frente uma praça com o símbolo da Bíblia. Isso significa que os grupos estão querendo dizer que se esse espaço foi aberto para um grupo, é necessário também abrir também para o outro. E ao mesmo tempo também isso significa que os grupos estão marcando lugar, estão marcando espaço, estão disputando e estão dizendo: nossas divindades estão presentes, nossas divindades estão competindo umas com as outras. Como no Brasil nós tivemos por muito tempo uma religiosidade hegemônica cristã, o símbolo parece ser visto como algo normal. Então, encontrar um crucifixo em uma repartição ou uma praça da Bíblia em algum espaço público, as pessoas encaram isso com normalidade, na qual nós nascemos e vivenciamos e experimentamos. Então a gente já não vê nenhum problema nessa presença desse símbolo naquele espaço. Um outro aspecto que deve ser levado em consideração quando se fala na presença de símbolo é o cuidado com o dinheiro público e com a gestão pública.
porque muitos gestores públicos promovem símbolos, criam símbolos, escrevem ou constroem, por exemplo, pórticos na entrada da sua cidade com dizeres religiosos, ou constroem imagens, e essas imagens elas não são representativas da cidade inteira. Ou mesmo que fossem representativas da cidade inteira, o Estado não pode promover, ou o gestor público não pode promover nenhum grupo religioso.